Às vezes, nós ouvimos as pessoas dizerem: amar o próximo como a nós mesmos. Parece fácil, mas será que nós já aprendemos a amar o próximo como nós nos amamos? Nós realmente amamos o próximo, sem reservas, sem restrições, como nós nos amamos? Daí, para as nossas reflexões de hoje, a proposta é que nós analisemos algumas perspectivas do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Subtítulo: o mandamento maior. Allan Kardec elencou alguns versículos para depois fazer aqui alguns comentários que são muito pertinentes para nós que queremos viver os ensinamentos do Senhor. Os fariseus, tendo sabido que ele aqui é o Divino Mestre Jesus, tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. Eis aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. E é interessante que sempre os fariseus, os saduceus, que eram ali dissidências do judaísmo, queriam tentar o Cristo, mas ele conhecia suas intenções. E ao dizer que o maior mandamento é amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento e com todo o espírito, já temos aí algo que devemos analisar com muito cuidado. E aí eu faço uma pergunta e nós iremos responder para nós mesmos. Ninguém precisa verbalizar para que o outro ouça ou para que a assembleia possa ouvir. Nós amamos a Deus com todo o nosso coração? Com todo o nosso espírito, com todo o nosso entendimento? E aí o Divino Mestre disse que o segundo mandamento é semelhante a este primeiro: amar o próximo como a nós mesmos. E ele ainda acrescentou que estes mandamentos resumem a lei e os profetas. Então, se estes dois mandamentos, que são semelhantes, resumem a lei, então é fácil. Ou não? É um desafio para nós. Por quê? Ainda estamos num grau espiritual de evolução que devemos domar as nossas más tendências, que devemos combater em nós as nossas qualidades inferiores, que se levantam como inimigos ferrenhos, que impedem que nós tenhamos a paz anelada e que o Cristo nos oferece. O Divino Mestre sempre aproveitava as oportunidades para ensinar
para todos aqueles que o ouviam ensinamentos de vida eterna. E dentre esses, para poder explicitar este amor em uma das suas nuances, ele contou a parábola do credor incompassivo. Ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar as contas com os seus servos. Apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, e este não tinha como pagar. Prostrou-se diante do seu senhor e lhe disse: tenha piedade de mim, eu lhe pagarei essa dívida. O Senhor teve piedade dele e, condoído, o Senhor mandou ele embora. Mas antes, o Senhor havia dito que se ele não pagasse a dívida, sua esposa, seus filhos, seus bens seriam vendidos. Este homem, depois que saiu pelas ruas, ele encontrou alguém que lhe devia 100 denários, uma quantia muito inferior à que ele devia para o rei. E ele segurou aquele homem que lhe devia pelo pescoço e lhe disse: paga o que me deves. E esse lhe disse: eu não tenho como pagar-lhe. Então o que ele fez? Mandou que este homem fosse preso até que ele pagasse a dívida. Outros companheiros que viram aquela cena se indignaram e foram contar ao Senhor o que acontecera. E o Senhor mandou chamar aquele servo e disse-lhe: servo mau, eu perdoei aquela dívida porque você me pediu. Não deverias fazer o mesmo com o companheiro que lhe devia? Agora você vai para a prisão e vai ficar lá até que a dívida seja paga. Vejamos, meus irmãos, minhas irmãs. O Senhor aqui simboliza para nós Deus, nosso Pai Celestial. E Deus, nós sabemos que é a expressão maior do amor. E o Divino Mestre Jesus é a personificação deste amor. Então, quando nós analisamos este amor para com os nossos semelhantes, nós precisamos entender, através das muitas situações em que somos desafiados, se nós realmente estamos amando os nossos irmãos em humanidade. Peço licença para contar um caso muito interessante e que ele tem a ver com este capítulo, amar o próximo como a si mesmo, e que nós devemos daí abstrairmos aquilo que é oportuno para que nós coloquemos em prática. No livro Os Mensageiros, o espírito de André Luiz nos traz uma história verídica, muito interessante, a respeito de Alfredo. Este fora casado com Ismália. E quando encarnados, Alfredo era um homem que tinha muitos recursos financeiros, um homem muito bem sucedido nos negócios. Ele se interessava tanto pelas práticas empresariais que ele não dava a atenção que sua esposa e seus filhos precisavam. Ele tinha um sócio, e este sócio, ele começou a assediar sua esposa.
Ela, percebendo as intenções do amigo do seu marido, não quis contar-lhe e passou a sofrer as perseguições daquele homem em silêncio, resignada. Mas o sócio, ele procurou de todas as maneiras influenciar também Alfredo, colocando dúvidas em seu coração a respeito da conduta da esposa, ao ponto de contratar um homem leviano para que ele ficasse na casa de Alfredo, para que esse pudesse surpreender a esposa e o suspeito. E assim aconteceu. Ele contou para Alfredo que um homem estava em sua casa. E Alfredo, que já estava desconfiado da conduta da esposa, foi até a casa e lá, já transtornado, deparou-se com a esposa deitada em sua cama, mas não havia ninguém no ambiente. E naquele movimento ele percebeu que um homem saíra de um quarto ao lado, lançando mão de uma arma. Ele saiu atrás deste homem, dando tiro a esmo, mas não acertou. Voltou para casa, a esposa estava suplicando-lhe que ele se acalmasse, mas ele disse que naquele momento, como se uma mão invisível impedisse que ele matasse a esposa naquele momento. Então, ele decidiu, naquele instante, que no outro dia ela iria embora para a casa de seus pais e que ele ficaria com os seus filhos. E o casamento acabou. Pouco tempo depois, ele contratou uma governanta, ela passou a cuidar dos seus filhos, ele tomou um navio e viajou para a Europa. Ficou lá por cerca de 3 anos. Recebeu, certo dia, uma carta que lhe dizia que Ismália morrera depois de passar por problemas de saúde, como tuberculose, e torturada moralmente. O que seria, nos dias de hoje, a depressão? Ele resolveu voltar para o Brasil, cuidar dos seus filhos e também queria procurar os pais de Ismália. Antes, porém, ele recebeu um bilhete de alguém que o chamava para que ele fosse até a casa do antigo sócio, porque este estava doente e queria conversar com ele. Quando ele foi conversar com o sócio, que ele considerava amigo, este lhe confessara tudo o que fizera. Confessou a Alfredo que ele havia sediado sua esposa, que ele havia arquitetado aquela armadilha que foi o motivo da desdita do casal, e pediu perdão a ele, mas Alfredo não o perdoou. E aí ele foi procurar os pais de Ismália, mas também desencarnou e foi para as regiões inferiores do plano espiritual. Ismália, que desencarnou antes, como foi uma mulher resignada, humilde, que aceitou a provação, que evitou o escândalo com a sua postura, ela estava numa esfera espiritual mais alta, mas Alfredo não, estava nas regiões inferiores. Ela, onde se encontrava, intercedia por ele, rogava ao Divino Mestre Jesus para que ele auxiliasse o seu esposo desencarnado, porque ela o amava de verdade. Mas não foi só isso. Ismália também intercedia para que Paulo, o amigo que os infelicitara, também fosse socorrido em suas necessidades.
de espírito falido. E ali, naquela instituição, no plano espiritual, estava Alfredo como dirigente, pois ele já havia sido resgatado das regiões purgatoriais do mundo espiritual, e depois de recuperado, estudando os ensinamentos do Senhor, ele foi se reajustando, e lá também nessa instituição encontrava-se internado Paulo, o caluniador. Ismália, como ela residia numa esfera mais alta, vez e outra ela descia até as regiões inferiores para ali encontrar o seu esposo. Ele não tinha condições íntimas de estar na esfera em que ela habitava, porque nós sabemos, e aqui vamos abrir um parêntese, para onde nós iremos após a nossa desencarnação? Às vezes nós nos perguntamos. Existem aqueles que pensam que vão para regiões tão altas que vão entender-se com Deus pessoalmente. Aqueles outros que dizem que vão para o céu. Outros que só querem ir para o nosso lar, a cidade que o espírito de André Luiz descreveu tão bem na obra que leva esse nome. E tantos outros irmãos nossos ficam conjecturando para onde irão após a desencarnação. Queremos saber para onde nós iremos após essa vida? Onde nós estaremos no plano espiritual depois da nossa desencarnação? É só analisarmos os nossos interesses, é só analisarmos onde é que nós estamos colocando os nossos sentimentos, porque aonde estiver o tesouro do homem, ali estará o seu coração. E o tesouro representa aqui aquilo que nós mais valorizamos. Então nós iremos para os locais com os quais nós nos afinizamos, para aqueles que se entregam às remunerações dos sentidos inferiores, que buscam os vícios, aqueles que praticam o mal, os maledicentes, os caluniadores, aqueles que promovem escândalo, violência, enfim, aqueles que vivem plenamente o orgulho, desprezando os seus semelhantes, sendo indiferentes aos que sofrem, que cultivam sentimentos mais vis, como o ódio, o egoísmo, a avareza, a preguiça, a sensualidade. Eles estão construindo para eles o inferno que irão encontrar, pois o céu e o inferno é um estado do espírito, um estado interior. Não é um lugar circunscrito no espaço, mas onde existem espíritos atormentados que se afinizam, aquele ambiente, aquela dimensão espiritual é comparada ao inferno da teologia. E ao contrário, onde se reúnem espíritos com as consciências pacificadas, espíritos benevolentes, espíritos que vivenciaram amor, espíritos que se entregaram às práticas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza estarão em dimensões espirituais mais felizes e, consequentemente, iluminadas, vivendo aquilo que nós podemos entender de céu, pois é um céu que construíram em seus espíritos imortais. Portanto, o céu e o inferno, ele começa em cada um, de acordo com a sua consciência. Por quê? Questão 621, em O Livro dos Espíritos, perguntou Allan Kardec, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam, na consciência. Então, a consciência é que vai determinar se nós iremos para um lugar melhor ou não, depois dessa experiência reencarnatória. Fecha esse parêntese.
já sabemos para onde iremos. Paulo, o caluniador, foi para as regiões inferiores. Alfredo, que não perdoou, foi para as regiões inferiores. Ismália, que perdoou antes de desencarnar, foi para as esferas mais altas. E como vai ficar esta situação envolvendo estes espíritos? Lá na instituição, Paulo não tinha consciência de que Ismália estava num plano mais feliz, e também ele ignorava a situação de Alfredo, que era o dirigente daquela organização, que atendia espíritos sofredores. E o espírito de André Luiz, juntamente com seu mentor Aniceto, foram visitar Paulo. E André Luiz descreve que Paulo, ele projetava imagens, e nessas imagens ele via Ismália, Alfredo e outros casais. Então o espírito ficava sustentando aquelas imagens vivas, porque ele não só levou a infelicidade para o casal Alfredo e Ismália, mas também para outros casais. Este homem ignorante, infeliz, que cultivava maus sentimentos, ele foi instrumento de escândalo nas vidas de várias pessoas. Então ali, naquele ambiente onde ele estava sendo tratado espiritualmente, ele estava vendo aquelas personagens, aquelas pessoas que ele prejudicou quando estava encarnado. Mal sabia ele que Alfredo já se encontrava em melhores condições e que Ismália estava residindo numa esfera mais alta. Mas nós não estamos falando do amor a Deus e amor ao próximo. Como é que o amor pode solucionar esta questão envolvendo esses espíritos? Vamos lá. Quando eu disse que Ismália estava intercedendo por Alfredo e também por Paulo, ela foi procurar aquelas mulheres que foram prejudicadas por este espírito quando encarnadas. E ela solicitou que uma delas reencarnasse e fosse mãe de Paulo, mãe deste espírito que praticara o mal. Evidentemente, para que um espírito prejudicado aceite a condição de ser mãe daquele que lhe fez o mal, é porque está exercendo perdão, e só perdoa quem ama. E aí, quando você perdoa, você está amando a Deus, porque o nosso amor a Deus ainda é um amor muito restrito, ainda é um amor muito pequeno, porque o amor a Deus, como nós entendemos, segundo as lições do Divino Mestre Jesus, é aquele amor incondicional, aquele amor irrestrito, aquele amor universal. Mas nós estamos construindo este amor, nós estamos desenvolvendo este amor que existe em nós, como o fruto está encerrado na semente, e assim como a semente germina, este amor também se desenvolve, sempre que nós exercitamos este sentimento nobre e sublime. E ela conseguiu, Ismália conseguiu que fosse feito um planejamento para que Paulo reencarnasse. E assim, ele, ao voltar para o mundo físico, ele recomeçaria
a sua existência, sofrendo provações, passando por expiações, a fim de se reajustar, porque Deus não castiga, Deus corrige. Deus corrige, Deus educa, Deus não pune. Os espíritos que dizem que estão sendo castigados, punidos, na verdade são por eles mesmos, pelas suas consciências, pois, como disseram os imortais, as leis de Deus estão em nossas consciências. Alfredo perdoou Paulo como Ismalha o perdoara? Não. Ele tinha dificuldade. No início ele ficou com ódio. Ele não conseguia esquecer aquele ato que levou à tragédia na sua vida em família. Mas, com o tempo, ele, Alfredo, foi exercendo a indulgência, que é a compreensão do porquê Paulo falira em sua reencarnação, agindo daquela forma. E usando de indulgência, ele foi atenuando aquele sentimento de mágoa, de ressentimento que ele sentia pelo antigo sócio, por aquele que ele considerara seu amigo. E nesse entendimento, ele já conseguia atender Paulo como um irmão necessitado, mas não amando-o como ele deveria amar. Por isso que nós falamos que este amor nós vamos desenvolvendo através das múltiplas experiências que nós vivenciamos em nossa trajetória evolutiva. Amar a Deus sobre todas as coisas, quando nós buscamos este amor, nós temos uma compreensão mais ampliada do outro. E aí Allan Kardec, em uma de suas questões no Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Ser benevolente para com todos não é ser benevolente apenas com aqueles que nos tratam bem. Não é sermos benevolentes apenas com aqueles que nos elogiam. Não é sermos benevolentes apenas com aqueles que concordam conosco. É sermos benevolentes com aqueles que nos criticam, que se opõem a nós, que argumentam conosco, que não aceitam as nossas justificativas, que são até hostis conosco, aqueles que não nos poupam em nada, e geralmente esses fazem parte da nossa família, porque pelos laços de sangue eles acham que podem falar tudo para nós, o que eles nunca falariam para os outros. Eles se sentem com a liberdade de não respeitarem os nossos sentimentos mais profundos e dizem assim: vou falar para você uma verdade, com o dedo em riste. Você precisa escutar, seu folgado. Você não tem vergonha na cara? Como é que pode fazer isso ou como é que pode fazer aquilo? Ora, estamos sendo benevolentes? Nunca! Isso é falta de caridade. Quer conversar com alguém usando de benevolência? Coloque-se no lugar do outro, porque está aqui o ensinamento que o Divino Mestre Jesus nos trouxe a respeito deste amor. Como é que nós amamos o próximo como a nós mesmos? Está aqui, ó, o Divino Mestre Jesus já respondeu essa questão. Para finalizar, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas.
Então, é fazermos aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam. Aí sim, nós estamos amando os outros, amando os nossos semelhantes. O que nós não queremos para nós, nós não devemos fazer para os outros. É simples? Não é simples. Por quê? Porque trazemos em nós más tendências que devem ser combatidas. Por isso que o codificador da doutrina espírita disse: conhecereis o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más tendências e se transformar moralmente. Madre Teresa via naqueles irmãos caídos Jesus, porque o Senhor dissera: quando me destes pão, quando me destes o que vestir, quando me visitastes na prisão. Aí, entre uma e outra afirmativa, eles perguntaram a ele: Senhor, quando fizemos isso? Aí ele disse: todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos. O dia que nós vermos aqueles nossos irmãos sofredores, Jesus, a nossa postura será diferente. E o dia que nós sentirmos de verdade aquilo que o outro está sentindo, aí nós realmente estamos amando. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos amar mais os nossos irmãos em humanidade. Na sequência, quando os Espíritos disseram indulgência para com os nossos semelhantes, quando nós somos indulgentes com os outros, nós nos colocamos em seus lugares, nós nos projetamos naquelas condições em que eles se veem, e perdão das ofensas. Perdoar as ofensas é realmente não alimentarmos ressentimentos, é não cultivarmos a mágoa. Portanto, vamos pedir ao Senhor que nos auxilie para que nós amemos mais. E vamos começar desde hoje, no convívio com a família, olharmos para aqueles com os quais nós temos tido algumas diferenças, olharmos em seus olhos e dizer: olha, me perdoa, eu te amo da mesma forma. Quanto tempo nós não falamos para as pessoas com as quais nós vivemos que nós as amamos? Às vezes é o que nós precisamos fazer. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. Gratidão, meus irmãos.